A fotossíntese em seres eucariontes, né, em plantas e nas algas eucariontes, acontece em organelas chamadas de cloroplastos. O cloroplasto ele é muito parecido com a mitocôndria. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Afinal de contas, a origem do cloroplasto e da mitocôndria é a mesma, né? Ambos são provenientes de bactérias, aquela ideia lá da hipótese da simbiose, né? Que descreve isso. Daí, é parecido pra caramba, gente. Você pega, por exemplo, que a mitocôndria, ela tem duas membranas. O cloroplasto também. Tem uma membrana externa, tem uma membrana interna, e entre as duas, um espaço intermembrana. O conjunto formado por membrana externa, membrana interna e espaço intermembrana recebe o nome de envelope. Isso aqui vale na mitocôndria, isso aqui vale no cloroplasto. Que nem acontece na mitocôndria, a membrana interna apresenta dobras. As dobras lá na mitocôndria se chamavam cristas mitocondriais. Aqui o nome delas é lamelas. Sendo, gente, que essas lamelas, por sua vez, elas sofrem novas dobras, elas originam saquinhos achatados de membrana. Esses sacos achatados de membrana, eles, moçada, são chamados lá de tilacoides, aqui na brincadeira. Ou seja, no meu desenho, isso aqui é uma lamela, e a lamela, ela começa a se dobrar, formando saquinhos achatados de membrana, chamados, moçada, pelo nome de tilacoides. Então, cada um desses saquinhos, no meu desenho horroroso, ele é um tilacoide. Então, um tilacoide, outro tilacoide e outro tilacoide, sendo pessoas que o conjunto de tilacoides, né, a pilha de moedinhas, recebe o nome de granum, sendo que o plural de granum é grana. A gente usa o nome grana, né, no sinônimo de dinheiro, que o nome grana quer dizer pilhas de moedas, né? Então você tem várias moedinhas aqui na brincadeira, cada moedinha é um tilacoide, o conjunto granum. Que nem acontece, gente, lá na mitocôndria, nós temos lá nas lamelas, lá nos tilacoides, a existência de oxissomos. Ou seja, as enzimas produtoras de ATP. Então, lembra lá da mitocôndria? Você tem aquelas bolinhas lá na membrana interna, nas cristas mitocondriais, para poder produzir ATP. Também tem isso no cloroplasto. O cloroplasto também vai produzir ATP, né? Só que ele produz ATP a partir da energia luminosa. Bom, o lado de dentro, gente, da mitocôndria, o nome era matriz mitocondrial. O equivalente à matriz mitocondrial aqui se chama estroma. Então, estroma seria a matriz mitocondrial do cloroplasto, entre aspas. O que é que tem no estroma? A mesma coisa que você tem na matriz mitocondrial. Você tem água, sais minerais, enzimas, um DNA circular e nu, que nem acontece nas bactérias, né? Aquela história da hipótese da simbiose, da semelhança entre a bactéria, a mitocôndria e o cloroplasto. O meu DNA tem cadeia aberta. Em bactérias, mitocôndrias e cloroplastos, o DNA é circular. O meu DNA está associado com proteínas histonas. Em bactérias, mitocôndrias e cloroplastos, o DNA é nu. RNA e ribossomos 70S. Opa, é aquela história, né? O meu ribossomo se chama 80S. Em mitocôndrias, cloroplastos e bactérias, o ribossomo se chama 70S. De maneira, moçada, lá, que como você tem no cloroplasto a existência de DNA, automaticamente você tem a capacidade de autoduplicação. Uma vez que a gente tem, moçada, a presença de ribossomos, você tem lá a capacidade de síntese proteica e daí por diante. Ah, só que aí tem um detalhe, né? Quando a gente fala nesse lance da autoduplicação, era uma vez o cloroplasto, né? Vou abreviar, a gente pode chamar de plasto ou ainda de plastídeo. Todos esses nomes, moçada, são mais ou menos a mesma coisa. Quando o cloroplasto ele vai lá e se autoduplica, se replica, chame como você achar melhor, ele não produz um cloroplasto logo de cara. Ele produz, a princípio, uma estrutura chamada de proplasto,
ou proplastídeo. Gente, sendo que o proplastídeo, ele pode originar duas coisas de acordo com onde ele está. Se ele, moçada, está em regiões onde você tem luz, ele vai originar o que nós chamamos de um cromoplasto. O nome cromo quer dizer cor, então os cromoplastos, eles apresentam, estou abreviando, pigmentos fotossintetizantes, e o papel deles, claro, vai ser a fotossíntese. Quando eu falo em cromoplastos, gente, tem vários tipos, de acordo com a cor deles, com o tipo de pigmento principal. Claro que o mais importante ele é o cloroplasto. O cloroplasto, ele apresenta clorofila, claro, né? Clorofila de cor verde. Mas, gente, isso aí nas plantas, né? Você pega, por exemplo, lá, algumas algas, que elas são douradas, que elas apresentam xantoplastos, onde você vai ter lá um pigmento principal chamado de xantofila, que ele é amarelo. Você pega, por exemplo, gente, algumas algas são vermelhas e elas vão apresentar eritroplastos. Os eritroplastos apresentam eritrofila. Lembra dos glóbulos vermelhos? Também chamados hemácias ou eritrócitos, né? Vermelhos, eritro quer dizer vermelho. Então, eritrofila de coloração avermelhada. E, gente, existem algas marrons, né? Quem mora em cidades de praia, talvez já tenha visto em algumas épocas do ano, umas algas marrons fedorentas, né? Na beira da praia, chamadas sargaço. Eles apresentam lá feoplastos, que tem um pigmento chamado feofila, de coloração marrom. Se, entretanto, moçada, o proplasto ele surge numa região onde você não tem luz, no caso da planta, raiz que não tem luz, né? Raiz debaixo do chão não pega luz, ou o centro do caule que não pega luz, aí você vai formar leucoplastos. Ora, lembra de novo do sangue? Os glóbulos brancos também são chamados leucócitos, né? Leuco, branco, né? Esses caras aqui são brancos porque eles não têm pigmentos fotossintetizantes. Eles não servem para fotossíntese. Servem para quê? Para armazenamento. Eles servem para reserva. É o que acontece, por exemplo, nos amiloplastos. Aí o nome é bem autoexplicativo, né? Com amido. Você encontra isso em frutos. Você encontra isso, por exemplo, lá em algum tipo de caule, como é o caso da batata inglesa, ou de raízes, como é a batata doce, a mandioca, né? Então, nesse caso, ricos em amido. Você vai ter lá oleoplastos, com óleos, né? Pode notar que todo óleo de cozinha é feito de semente de alguma coisa. É óleo de milho, é óleo de soja, é óleo de semente de girassol, é óleo de semente de algodão, né? Então, na semente você tem muitos oleoplastos armazenando óleos. Você tem lá proteoplastos para armazenar proteína, ou seja, com papel de reserva. Quer dizer, então, que o cloroplasto, plastídeo, se duplica, origina um proplasto, um proplastídeo, que dependendo de ter luz ou não ter luz, pode virar um cromoplasto com pigmentos fotossintetizantes para fazer fotossíntese. Claro que o mais importante é o cloroplasto das plantas. Ou em ambiente sem luz, um leucoplasto com papel de reserva energética, com papel de reserva nutritiva, de amido, óleos, proteínas, e aí vai. Lembrando que mesmo depois de formados, um pode virar o outro. Então, posso pegar, por exemplo, um cromoplasto, eu boto ele no escuro, ou então eu aumento a quantidade de nutrientes nele, e o cromoplasto pode virar leuco. Inclusive, às vezes, a gente chama tudo isso de cloroplasto. Então, de vez em quando você pega a questão de vestibular perguntando qual é a organela da planta que armazena amido, cloroplasto. Tudo bem, ao pé da letra. A organela da planta que armazena amido é o amiloplasto. Só que amiloplasto é um leucoplasto que, gente, é uma variação do cloroplasto, né? Eu pego o cloroplasto, no que eu pego o cloroplasto, encho ele de amido, ele vira amiloplasto, por exemplo. E o contrário, você pega, por exemplo, o leucoplasto e coloca ele no ambiente com luz. Se tiver poucos nutrientes, ele vai lá e volta a ser cromoplasto. Então, mesmo depois de formados, os cromo e os leuco são interconversíveis
Um pode originar o outro pode originar um. Eu coloquei o desenho aí do cloroplasto, o fator só mais importante, né? Cadê a clorofila? Cadê no desenho a bendita da molécula de clorofila? Gente, para a gente poder colocar a clorofila no desenho, a gente vai primeiro ter que lembrar o que diabos é a clorofila quimicamente. Será que alguém lembra das aulas de bioquímica? O que era a clorofila do ponto de vista químico? Ela era açúcar, lipídio, proteína, ácido nucleico, vitamina, gás nobre. Tudo bem, claro que gás nobre não. Vamos lá. Açúcar, lipídio ou proteína? Açúcar ou lipídio? Lipídio ou lipídio? Lipídio, né, moçada? Então você tem lá que o diabo da clorofila, ela é um lipídio de um grupo de lipídios chamados de carotenoides. Onde, moçada, os carotenoides são lipídios coloridos, né? Eles são amarelados, alaranjados, avermelhados. No que alguém briga comigo, pô, Landim, mas a clorofila nem é laranja, nem é amarela, nem é vermelha. Ela é verde. É verdade. Alguém lembra aí qual é o elemento mineral, né, que dá a cor verde da clorofila? Pois é, né, gente? Magnésio. Nesse caso, você vai ter que o magnésio da cor verde da clorofila. Quimicamente, a molécula de clorofila tem a forma de um taco de golfe, onde o magnésio fica na cabeça do taco de golfe. O cabo do taco de golfe basicamente só tem carbono e hidrogênio, então ele é apolar, ou seja, ele é hidrofóbico. Já a cabeça do taco de golfe, inclusive devido à presença de um átomo de magnésio, ela é polar, ou seja, hidrofílica. Ô moçada, qual é o mesmo nome que você vai dar para uma molécula que é polar e apolar ao mesmo tempo? Ela é anfipática, né? Que ela é hidrofílica e hidrofóbica simultaneamente. Ela é anfifílica. E, gente, lembra para mim um outro exemplo de molécula que a gente estudou nas aulas de bioquímica, que também tem uma cabeça hidrofílica, que também tem uma cauda hidrofóbica. Cabeça hidrofílica, cauda hidrofóbica acontece nos fosfolipídios de membrana. Isso quer dizer, moçada, que a clorofila parece pra caralho com fosfolipídio e ela está localizada onde os fosfolipídios estão localizados, ou seja, na membrana, mais precisamente na bicamada lipídica da membrana interna do cloroplasto. Quando a gente fala, moçada, em membrana interna, a membrana interna sofre dobras chamadas lamelas, que originam as moedinhas tilacoides, os grânum. Então, quando eu falo em membrana interna, incluindo lamelas, tilacoides, incluindo grânum, grana, aqui na conversa. Sendo pessoas que quando a gente fala lá em lamelas, tilacoides, grânum, grana, a gente vai lá e pega os fosfolipídios, cabeça e cauda. Cabeça e cauda. Sendo que eu tenho uma bicamada de fosfolipídios aqui na brincadeira, sendo que no caso, na membrana interna, em alguns lugares, ao invés de você ter fosfolipídios, você tem clorofila, que se comporta do mesmo jeito, né? Cabeça hidrofílica, cauda hidrofóbica. Então, junto com os fosfolipídios de membrana, nós teremos lá a clorofila, que tem características muito semelhantes.